O Peco João Pinto tinha mais à mão rescaldo da vitória caseira perante o Arouca com golos de Gabri Veiga e de Borja Sanz a fazerem 2-0, vitória perante o líder do campeonato. Estamos agora novamente isolados. Eu vi o jogo à distância, mas vocês estiveram lá e então vamos ouvir mais de vocês as vibrações do relvado. Depois aqui alguns comentários também do que eu fui vendo na TV. Prata, vamos começar pelo normal. Eu já pedi aqui ao nosso amigo, agora ao nosso amigo ChatGPT para fazer aqui umas cenas para depois fazerem um comentário da primeira parte e relembrar alguns lances e depois também da segunda. Mas como é que viste aí o 11? Basicamente era o esperado, né? Nada de especial. Temos aí o reforço do Pablo na mesma lugar de Varela e tendo Alberto bem, eh, foi Alberto. Alguma nota de destaque para isso? Estavas a contar com o regresso do o Borja não veio. Não, em primeiro lugar, boa noite, ou bom Isso. dia, ou boa tarde, ou lá o que é que for. Pronto, foi perigoso, pois corremos sérios riscos, porque eu acho que eu acertei no 11. E nós já sabemos que quando eu Não acerto meteste o é Borja. sempre uma. Quase que Não. tinhas, meteste o Borja. Não? Pergunta ao chat GPT. Não, agora não. Mas sim, tinha que me ter Uh, evitado, perguntava. Também não tenho a certeza, mas acho que a dúvida era essa do Borja e eu não meti o Borja. Meti o William e o PP. Mas pronto, não interessa. Era o expectável. Estávamos a falar que de facto a entrada do Borja poderia pedir a entrada do Borja em Vila do Conde podia pôr dúvidas na cabeça do treinador, entra bem e tal, mas eu também disse que não sei se disse aqui, mas fiquei com a ideia que o Borja também já entrou numa fase em que havia mais condições para ele brilhar para o jogo, tal como aconteceu hoje, quando entrou ali havia mais condições, podia ter marcado 2 golos, por exemplo, a 3, até ali uma ressaca de um canto que ele também conseguiu rematar, portanto dá-me a ideia que eu gosto deste Borja versão Joari, sinceramente, e acho que é uma coisa que joga bem com ele, porque já se percebemos que ele não tira grandes coelhos da cartola contra os autocarros, digamos assim. É um extremo finalizador, portanto tem que ter condições para finalizar, sobretudo nas costas da defesa contrária, ou em transições um bocadinho rápidas, aparecer na área a finalizar, como aconteceu hoje, como aconteceu em Vila do Conde, e dá-me a ideia que este Porto Farioli já assusta tanto que os adversários não se dispõem em campo de forma a permitir a melhor forma de jogar do Borja, portanto acho que para já, enquanto os adversários se apresentarem assim, acho que Borja do banco é um suplente de luxo. Mas no final já fizeram a pergunta ao Farioli se ele se sente bem a ser assim, ou se fazia, não sei o quê. E ele relembrou que quem conhece o Porto do ano passado, a rotatividade vai existir e veio com essas tretas todas. Embora lá está, nós este ano temos a Champions, se calhar vai ser um bocadinho diferente. A ver, vamos. Pires, vou dar aqui o resumo da primeira parte para começarmos a queimar aqui algumas etapas. Se quiseres depois comentar alguma coisa também do 11, falo, mas é como a Prata estava a dizer, foi um 11 relativamente expectável. Da primeira parte, o meu amigo ChatGPT então fez aqui um resumo. O Porto entrou muito forte na partida e assumiu desde cedo o controle do jogo. A equipa de Francisco Farioli conseguiu ligar bem os setores, teve mais posse de bola e instalou-se várias vezes no meio campo do Arouca. A primeira grande oportunidade surgiu logo aos 6 minutos, quando PP levou a bola até à linha de fundo e obrigou a Rena a uma excelente defesa. O Porto continuou a pressionar, circulando a bola com qualidade e recuperando rapidamente a posse. Apesar desse domínio, o Arouca mostrou-se muito organizado defensivamente. A equipa de Vasco Seabra manteve
as linhas compactas e dificultou a criação de oportunidades claras. Aos 33 minutos surgiu um novo aviso dos Dragões, desta vez por William Gomes, que aproveitou uma recuperação de bola e ficou perto do golo, voltando a esbarrar no inspirado não vou dizer mais o nome do gajo, do Redes do Aroca. O Aroca praticamente não Nota-se incomodou. que não vieste connosco de Coimbra. Tens que treinar melhor o teu gajo. Ui, está a falar. Não, tens que lhe dizer, eu quero uma coisa de 5 linhas no máximo. Ok, tens razão. Treino, cara. Ele está aí a inventar o jogo entre linhas e o caralho. Ele não percebe um caralho disso, pá. Está a sair fora de pé, claramente. Pronto, mas então eu vou abreviar. Ele depois diz aqui então o único lance do Aroca é aquele cabeceamento que foi direitinho para o Diogo Costa. E pronto, basicamente isso. Não tinha muito mais para dizer. Fala da grande ocasião então que acabei de dizer do Willian e não tinha muito mais por desenvolver. Pixe, como é que viste essa primeira parte? Chegaste a horas? Viste a primeira parte toda? E comentai um bocadinho. Por sorte cheguei a horas, porque se não tivesse chegado a horas, corria o risco de levar uma tromba d'água pelo focinho abaixo, que nem era bom, porque no momento em que as equipas entraram, estava a chover copiosamente. Portanto, foi uma sorte ter ido com tempo. Lá está, fui de carro desta vez, então não pude correr riscos de ter que estacionar longe e essas coisas, não é? Normalmente é só atravessar a rua. Não, eu gostei da primeira parte. Gostei da primeira parte, gostei da forma como entramos. Depois acho que houve ali um certo adormecimento ali a meio da primeira parte. Acho que depois já tornámos a acabar bem, já tornámos a acabar em cima. Acho que até as melhores oportunidades, as melhores, não sei, aquela do PP quando contorna o guarda-redes do Aroca. Certo, não tenho de dizer o nome. Não sei se é mais para o início ou se é daquelas que é mais para o fim, mas pelo menos lembro desde mais para o fim. É do início, essa é uma do início. É do início, né? Podes tratá-lo por cabrão. Exato. Eu estava a dizer Também, à minha filha, também. e o Prata acabou de dizer, né? Este cabrão, mas não lhe disse cabrão, vai ser de Peru, vai ser um Peru. Então quando o Kiviar marcou, foi uma loucura. Opa, eu vendi isso. Até nisso teve mesmo. Não, e também o gol do Gabi, ele também não fica bem na fotografia. Não? Sim, o gol primeiro também não fica. E o segundo também passa perto dele, a bola, dá a ideia que os remates rasteiros não é o forte. Sim, mas principalmente, eu não sei se deu para ver na televisão, com a certeza que não, porque não, acho que ia ser um escândalo. Ele até meteu a mão nos tomates para o André Silva, tipo, à moda antiga, género, fala para aqui que as coisas estão a gravar. Mas em que momento? Porque havia lá uma parte em que foi ele logo estava a seguir esse pato, pá. Foi logo a seguir esse pato que eu dizia, olha que moral deste menino. Foi salvo aqui por um golo, um fora de jogo milimétrico, e está aqui a mostrar que eles estavam assim meio picados. Acho que foi até no momento de substituição do Aroca. Mas na primeira parte o André Silva estava-se a queixar nos cantos, porque tanto ia o Pablo fazer a obstrução, ou como queiras, meter-se à frente dele, como ia lá o André Silva meter nojo. E o gajo começou-lhe a afastá-lo com o cotovelo. E ele até se queixou várias vezes ao árbitro na primeira parte, aí por volta da meia hora, 2 ou 3 vezes ele estar a mandar a cotovelada na cabeça do André. Mas aí viu-se depois o Veiga que viu isso e foi fazer queixa ao árbitro. Viu-se lá no estádio ele a fazer queixa ao árbitro que ele tinha posto a mão nos tomates, a insultar, em modo de insultar. E é engraçado como não se pode pôr a mão à frente da boca, mas pode-se pôr a mão nos tomates a insultar. Mas são modernices. Mas olha que terminou o jogo e o Veiga foi falar com o gajo. Mas falar já de forma amistosa, não é? Já devem ser os dois. Claro. Certo? Já foi. Futebol, não é? Yeah. Pois. Isto está cada vez mais... Se bem conhecemos o Veiga, deve ter sido a rir-se amistosamente, mas a dizer merdas bastante... Sim. A gozar bem com ele. Exatamente. Portanto, enfim. Mas pronto, tivemos essa oportunidade do William, que não sei se ele podia ter servido o André Silva, porque afinal ali ainda fiquei um bocado na dúvida se não estaria fora de jogo, mas tentou finalizar. Tivemos o lance do PP, que assim devia ter finalizado e quis passar ao lado. Portanto, acho que a parte final já demonstrou
que se calhar já devíamos estar a sair para o intervalo em vantagem. Apesar do Arouca, pá, é uma equipa com critério, percebes? Acho que é daquelas equipas que até saem daquela primeira zona de pressão até de uma forma até mais ou menos fácil, mais ou menos fácil. Acho que tiveram depois muita dificuldade em chegar ao último terço. Mas aquela primeira fase até saiu mais ou menos. Não sei se era à custa daquele Fukui, ou sei lá o quê, ou aquele número 6 que nem conhecia do ano passado. Mas eles conseguiram dar apoio àquela linha defensiva de 4 e saíam mais ou menos bem. Mas no último terço, pronto, fraudaram ali um bocadinho as expectativas, a não ser aquele cruzamento em que de facto sai a figura do Diogo Costa e podia ter sido piorzinho. Se o gajo que cabeceou tivesse mais, não sei, tivesse um jogo de cabeça melhor. Um, e pronto, pá, a primeira parte vi assim. Eu, ao contrário do Prata, eu 11, eu pensava que o Borja ia ser titular, mas pronto, já tinha dito isso lá no estádio, e, e pensava que ele ia ser titular, até pelo gol e pelo decone, e até já por uma certa rotatividade, que, como o Farioli disse, costuma pôr em prática no Porto. Mas pronto, se ele continuar a entrar e a marcar golos, para mim tranquilo. Para mim tranquilo. Eu ia começar já a derreter já a segunda parte, mas É eu. não te quero estragar o E, esquema. não, ia passar a bola para o Prata para falar mais um bocadinho, porque a cena provocatória, e pronto, poderia ler ou não aqui, mas de facto o Prata já criticou o facto de estar muito longe, muito longo, mas ia com tom provocatório, e este é meu, não é do chat GPT, a questão de, meu, hoje o Porto, como demorou um bom bocado a marcar, significa que vimos um bocado mais do Porto do que temos visto nos outros jogos. Acho que foi essa a razão, Prata, de termos tido um Porto maior no jogo 2, e já agora só relembrando então esses lances da segunda parte, os primeiros até o golo, que são basicamente também os lances polémicos, não é? É o golo anulado ao Alberto, é a bola na trave do PP, e depois o golo anulado do Kivior, Kivior. antes sim, antes de Kivior, antes da arrancada do William para dar o golo ao Gabriel. Agora já sabemos que se é golo anulado ou é golo ou é Kivior. Não é? Dois jogos consecutivos. Mas acho que o golo também já conseguiu um peculiar desses géneros. Mas eu acho que até mesmo, por exemplo, é um jogador muito azarado, tipo, faz uma jogada de caraça, recupera a bola, dá a bola limpinha para o Borja e o Borja conseguiu falhar, percebes? É um jogador que não, de facto, tem limitações, o gol, mas também tem muito azar. Mas pronto, é o que é. E o Kivior está-se a juntar ao clube, não é? Mas eu acho que, concordando com o robô, acho que entramos bem, mas e até estávamos ali a castigar muito ali o lado esquerdo da defesa deles com o William. Eles, sobretudo no início do jogo, sofreram ali um bocadinho por aquele lado. Muitos cruzamentos rasteiros do William com o pé direito, que não é assim tão vulgar como isso. Portanto, dava a ideia que era algo estudado ou simplesmente, eu lembro hoje de olho para aquilo. Aplicou É bem, pelo possível. menos quando fez esse pé direito. Houve ali uma bola que foi direta para o Redes, Sim, não, mas ok. Mas aí é mas fazia falta fazia técnica. sentido É o isso, é cruzamento isso. ser assim. Mas acho que depois o Arouca entrou um bocadinho no jogo e até teve ali alguns períodos com bola. Entrou, mas era o que o Pires estava a dizer, aparentemente. Não sei se Sem disse. baliza. Não, mas nós deixamos entrar também. Parece-me que deixamos aí um bocado. O adormecimento que ele falou, eu acho que, ok, vejam lá o que vocês fazem. Tiramos o pé Talvez, do acelerador. eu não sei. Não sei, porque acho que Pareceu-me. eles têm jogadores também para praticar aquele tipo de futebol que chegaram a praticar. Portanto, não sei até que ponto foi consentido, porque normalmente nós fazemos isso quando estamos em vantagem. Não Estamos estando em em erro. vantagem, não sei até que ponto não Mas foram eles que conseguiram. parecemos estratégico tirar ali um bocadinho o pé, 10 minutos, para depois voltarmos a carregar um bocadinho. Não, Pareceu-me. nós temos sempre aquela coisa que é o nosso estilo de jogo, ele faz aquela pressão ao mimo louca, a partir do momento que eles passam, aí sim, tenham bola, façam o que quiserem. E isso aconteceu um bocadinho ali, a meio da primeira parte, mas
o que eu queria destacar e queria chegar aqui era que, a partir mais ou menos dos últimos 10, 15 minutos da primeira parte e até ao golo, gostei muito da intensidade e de cair em cima, não deixar sair futebol muito mandão. Gostei disso e gostei de o facto do golo não chegar, nós mantermos o futebol mandão, mantermos a mesma coisa, pressão nas bolas paradas, pressão com o William, pressão na saída deles, futebol variado, cruzamentos, remates de fora, como o Gabriel Veiga ainda na primeira parte, o PP muito mau, PP por dentro, PP por fora, William por dentro, William por fora. Gabriel Veiga muito em jogo. Acho que Frohold mais a aparecer como finalizador. Gostei das dinâmicas, achei claramente que foi a melhor a exibição da época. Não consigo responder-te Está relacionado com o golo. Com o facto de não termos marcado, porque é tão habitual a equipa marcar e depois retrair-se, que aconteceu hoje outra vez. Não necessariamente logo, porque depois ainda tens o lance do Frohold a seguir ao jogo, que até é uma jogada muito boa. Foi pena o Frohold ter falhado. Mas quer o passo do Veiga, quer ele próprio dentro da área. Faz ali uma troca de pés. Acho que vem mais de trás, não é? Acho que é essa eu estou a confundir. Vem desde o Diogo Costa ali a trocar a bola e progredimos sempre para ali fora. E o Diogo Costa ainda recebe, começa, ainda recebe do Rosário e depois progredimos sempre. É um grande jogada. Falaste do Frohold e do Gabri e eu li a cena do ChatGPT que meti para lá os lances que aconteceram na primeira parte, que pedi para fazer um resumo, e ele não falou nem no remate do Gabri, que é um remate enrolado, talvez fosse ao poste, nem a cabeçada do Frohold, que são outros dois lances muito significativos na primeira parte. E o PP, que podia ter feito o chapéuzinho e tentou ir para a linha, mas depois já não tinha ângulo. Foi logo a primeira jogada de perigo do encontro. Mas isto para dar destaque, vamos ser positivos, vamos acreditar que simplesmente é a equipa a evoluir e não foi o facto de estarmos atrás no resultado que fez com que a equipa jogasse durante tanto tempo de forma tão imponente. Vamos ter aqui um bocadinho de pensamento positivo e acreditar. Pires, queres complementar aqui alguma coisa? Surge então o golo, depois temos então o golo. Eu até ia dizer isso, porque se de facto é preciso marcarmos o golo só na segunda parte, para termos ali um ambiente frenético, eletrizante, ali o público todo a puxar, foi bom sentir novamente assim o Dragão. Eu quase que arriscava a chegarmos ao intervalo ao 0-0, mas eu sou muito cagão. É melhor marcar um zerinho no início e sofrermos. E ser um jogo ranhoso. E ser um jogo ranhoso. Como com o Alberca. Que no fim se ganhe, certo, como contra o Alberca. Mas foi espetacular, porque lá está, também teve ali os condimentos todos, não é? Ali a arbitragem, só o facto de ser o artista, o Pinheiro, o Mostoboy, não é? Só aí as pessoas já ficam um bocadinho de pé atrás. E depois qualquer decisão, ou a bola batia nele, ou estorbava o André Silva. Aquela falta no início ao André Silva não ter sido amarelo, no início da segunda parte, não ter sido amarelo. Os golos anulados. E depois o coreano E depois o do coreano dá amarelo aí. Ele que protegeu tanto o jogo e não dar amarelos, claro. Alguém atrás de mim estava a dizer o primeiro de amarelo tem que ser para o Porto. E foi mesmo. E único, acho eu. Portanto, os condimentos são todos ali. O que era necessário estava ali a ser feito para incendiar ali o ambiente. E depois temos uma coisa, o Banco do Porto aí teve espetacular, não é? O Banco do Porto, porque na altura em que é logo anulado o golo ao Alberto Costa, e eu por acaso fui ver a repetição, não é? E apercebi-me logo, ok, é falta. Mas o Banco do Porto, quando a repetição sai disparado, então principalmente o adjunto,
sai disparado em direção ao quarto árbitro a protestar de uma forma que quem não está a ver o lance no telemóvel ou está assim distraído, pensa, estamos a ser roubados. Já estamos a ser roubados. Bem, aquilo incendiou ali de uma forma o ambiente, caralho, qualquer enganaram a mim canto. também. Mas olha, Sim, mas exato, não foi no teu telemóvel, não é? Tu estavas a ver ali de esguelha. Na altura pareceu-me que era falta, que era golo, era um escândalo anular o golo. E depois olhei para o lado, para o telemóvel, uma pessoa que estava ao meu lado e só vi duas repetições que pareciam claramente que ele tinha dado com a cabeça na bola. Mas só depois é que tu me mostraste no final do jogo que ele tinha cabeceado na mão Ok, mas tu também do não viste. guarda-redes. Eu vi na televisão, pixe. E outra cena para mim também ainda estava como o prato, ou seja, que ele tinha batido na bola. E que um comentário que já não sei quem é que me disse, se foi Freitas Lobo, e já agora me pedi desculpas, não tinha pedido desculpas a ninguém, mas pronto. Fiquei com aquela sensação do Rui Águas no último episódio que comentei aqui, que achava que era o Rui Águas que estava a comentar e que tinha comentado o Sporting Estrela e no dia a seguir na BTV. E afinal, a voz que é muito parecida com o Rui Águas é o Peixe, meu, porque voltou a fazer o mesmo jogo, foi outra vez o Rui Águas, e fui até até à última para perceber quem é que era, é o Peixe, meu. Acho a voz muito parecida. Hoje era o Como é que Mas foi? Tonela. foste tu que foste ver ou alguém te corrigiu? Não, fui ver, estive atento depois ao jogo, voltou-me a aparecer no jogo, voltou-me a aparecer outra vez o Rui Águas, depois apareceu o comentário em baixo. Eu estive à espera que Fogo. aparecesse algo desse género. Mas quem é que comenta na Benfica TV? O Peixe ou o Rui Água? Não, é o Rui Águas. Só que a E o voz do Peixe na Peixe Sport TV? é muito similar à do Rui Águas, muito similar, a forma de falar, É que o tom. esta semana vieram para aí 2 ou 3 pessoas até de círculos diferentes a dizer-me, tu sabes que o Rui Águas comenta na BTV e na Sport TV, meu? É inacreditável. Portanto, Estiveste bem, para dar credibilidade. o teu boato surtiu efeito, meu. Foi incrível, foi 2, 3 círculos diferentes. Mas estás a falar sério? Não Não. tenho, caralho. Agora puseste-me na dúvida. Mas isso para dizer o quê? Eles comentaram que a regra da pequena área deixou de existir. É isso. Ou seja, que o Bom, jogador, ou seja, que o nós estamos. guarda-redes é como um jogador normal. E então, nesse caso, e eu não vi isso que tu estás a dizer, ou seja, se tu dizes, nem vale a pena pôr em discussão, mas eu vi o que o Prata estava a dizer, ou seja, a repetição que eu vi, o gajo acerta na bola, antecipando-se. Se toca na mão ou algo do género, isso para mim foi bola. Tipo, Não, mesmo que tenha tocado na mão, não. disputou o lance e foi mais forte. É como os dois irem de Se, cabeça. Se considerando é, isto, se, o que eu ouvi. se essa regra acabou, nós estávamos a comentar isso no final do jogo. Que a regra para mim é estúpida. Esse protecionismo todo ao guarda-redes na pequena área não faz qualquer sentido. Aliás, por mim até já podiam tirar a pequena área dali e até batiam uns pontapés de baliza, mas era sem aquela linha, meu, está a ver com uma distância ali mais ou menos. Tá, porque ter aquela linha é ridículo, mas pronto. Mas aquilo também foi criado não só para bater pontapé de baliza, mas era a zona de proteção do guarda-redes. Ninguém pode tocar no guarda-redes. Epa, parecia aquele tipo de basquete, não é? Se tocas ao de leve, é falta, né? É uma subjetividade tremenda. Se terminaram com isso, pá, excelente. Aquilo que eu vejo do lance é que ele a cabecear barra o braço do gajo, e eu até nem sei se não é próprio a mão do guarda-redes que mete a bola lá dentro, pá, para mim, para ele, quando salta em barra no braço do gajo, e há esse contacto, para mim, fora da lei. Mas a pensar na lei antiga ainda. Se já não existe essa lei, fico contente. Mesmo assim, eu não fico chocado por ele ter É, marcado falta se fosse, no lance. se fosse o que eu e o Lávamos pensávamos que era ele chegar mais alto e o guarda-redes nem sequer Primeiro, chegar ele lá com as mãos. antecipa-se. Ele vem com uma É, velocidade e antecipa-se a ele. E, portanto, tipo, exatamente. é uma disputa de lance em que ele É, foi mais rápido. mas o Redes in extremis ainda mete a mão dele entre a cabeça do Alberto e a bola. Mas É isso que eu não tinha visto. imagina que a mão é uma cabeça, em que vão os dois a disputar o lance de cabeça. Considerando que a regra é boa. Não, mas Porquê que ele não pode cabecear? se a mão era uma Achas que cabeça, ele tu davas uma cabeceou? cabeçada na cabeça dele. Pronto, era falta, ok, tudo bem, tudo bem. Se estás a dizer, estou a dizer o contacto mas pronto, sendo ele dar só na mão do gajo, não é hipótese. Estava a pensar que Não, o que eu batem os dois, pensava, percebes? o que eu estava a dizer ao Pis, eu estava a dizer, pronto, que achava esse lance escandaloso, ele estava a dizer,
podes achar o que quiseres, mas é falta. Mas como é que é falta se ele dá na bola? E o Pizzi inicialmente não me disse que ele tinha tocado com a cabeça na mão do guarda-redes. Eu pensei que ele tinha tocado direto com a cabeça na bola. E aí, para mim, em nenhuma hipótese seria lance. Mesmo que tinha que ser aquela lei muito antiga de que não podes Certo. tocar no guarda-redes. Ele toca nele, Isso porque eu sei que já não existe. Eu sei que já não existe, mas continua a haver alguma proteção ao guarda-redes. É isso que eles não disseram. Continua a haver alguma proteção dentro da área, mas não é aquilo que era anterior, que não se lhes podia tocar. Isso já não existe, de facto. Mas acho que o Godinho não viu isso, porque é impossível de ver. O Godinho não. O Pinheiro. O Pinheiro não viu isso, tentou adivinhar e por acaso teve sorte e correu bem, porque acho que, enfim, se fosse noutro estádio ele não tinha essa coragem. Mas aí, de facto, eu fiquei Ia esperar pelo VAR. Fiquei chateado com o Pinheiro, não é? Chateado é uma cena muito, muito tranquila, não é? Fiquei literalmente porque lá está, ele marcou falta e aí concordava, pensando eu que a lei antiga ainda existia, mesmo não existindo. Tipo, o VAR pode achar que havia dúvida nessa situação. O segundo lance, eu já percebi pelo WhatsApp que se calhar tem opinião contrária, mas o segundo lance, esse aí é que eu não compreendo. Porque ainda, aparentemente, e mesmo aqui no 0-0, onde estava no lance-a-lance a buscar os comentários, dizem que o gol foi invalidado pelo fora de jogo do André Silva, que nem estou a questionar isso, poderá ser. Agora, o que estou a questionar é o procedimento. E o procedimento foi: o VAR anulou um lance de interpretação. Isso não pode acontecer, na minha opinião. Mas o fora de jogo do André Silva é no momento do remate ou quando ele vai disputar a bola? É isso que eu estou a dizer. Estou a considerar que é no momento do remate. Ok? Não, mas não é. Não. Então. Mas não é. Não, mas é antes. É quando vai disputar a bola vem do tipo do Zaidu ou não sei o quê. Aí é que ele está fora de jogo. Por isso é que ele pode. No cruzamento? Pronto, sim. Mas no momento do remate ele também está fora de jogo. Sim, mas não é aí que ele marca. Ele marca o primeiro, fora de jogo. Mas porquê é que vocês dizem que foi o sítio onde ele marcou? Eu não sei, mas a mim dá uma sensação que está fora de jogo no primeiro e no segundo momento. No primeiro não há interpretação. No primeiro, a tua interpretação só se for ele não interfere na jogada, mas ele vai disputar a bola com o gajo que cabeceia a bola para o Kibió. Ok, pronto, então é isso. É pela ordem. Se ele aí está fora de jogo, pronto, aí tudo bem. Aí, eu não sei que não. Eu estava lá no estádio, não sei qual é o fora de jogo que ele marca. Atenção. Aí, assim, apareceu uma repetição depois muito à frente que de facto não era essa e devia ser isso que vocês estavam a dizer. Ou seja, acho que tens razão, que nós não podemos assumir que ele fazem as coisas direitas e que vêm fora de jogo cronologicamente. Mas se se fizerem as coisas direitas, fica logo ali. Fora de jogo fica logo ali. Ok, pronto. Mas nem na televisão a interpretação também era de ele ter abaixado. E ninguém pôs em causa isso. Portanto, estou aqui a falar de uma cena que não aconteceu, não é? À partida foi esse lance e aí tudo bem, estava fora de jogo, o VAR viu. Foi analisar o lance desde o início e está fora de jogo. Mas na televisão toda a gente ficou. Diz. Mas se for isso que estás a dizer, tens razão. Não é direto. Se for isso que estou a dizer, é um roubo. É isso que eu estou a dizer. É um escândalo. É um escândalo. Mas não pode ser. Acho que não é. Eles não podem ser tão incompetentes, não é? Porque lá está, se ele está a anular o lance que os da televisão estão a comentar, e se fores ao 0-0 onde eu saquei agora, era isso que também lá dizia, ou seja, que o André Silva tem influência no remate do Kiwior, então, tipo, não pode ser o VAR a anular, tem que ser o árbitro, tem que ir ver e confirmar que teve ou não influência. Vamos esperar, se eles tiverem nota negativa é por causa desse lance. Tipo, imagina, se fizerem o que tu dizes, tem que ter nota negativa. Apareceu lá a repetição com uns centímetros e não é no lance do remate que vier, é o que vocês estão a dizer. Aqui não, pronto, lá está. Vi as condições sem estar a puxar atrás ou deixar de puxar atrás, vi o que vi no momento e é com isso que estamos a comentar. Pronto, e é isso. Relativamente ao árbitro, estamos encerrados aqui nos lances polémicos. Pronto, não sei se querem pegar agora na questão das substituições, eu sei que o Pisco é pegar na substituição do Moura, de não ter sido concretizada, porque de facto tínhamos duas para fazer. Quer já falar dessa, Pisco? Isso também veio no momento. Aliás, eu vi as tuas mensagens, só vi as tuas mensagens nesse gol anulado, precisamente porque ia lançar essa questão para o grupo, não é? É que temos o Moura, já era surpreendente só por si só, o Moura está para entrar. É quando o Moura está para entrar, junto à linha do meio campo, está 1-0. Portanto, está 1-0. E eu até pensei, foda-se, até estava a falar com o Diogo, com o meu filho,
"Ui, será que ele vai tirar o PP e metê-lo mais à Exato, frente? foi Mas, essa. o PP já estava a jogar do lado direito. Será que vai para a esquerda e vai só Borja Não, para a é. direita? É isso, é isso. Pô, era isso, eu estava a meter, foi exatamente esse Eu comentário que eu assim, tive para o Rito. será que vai fazer isto? Será que o Zaidu está aleijado? Epá, estava assim, ui, isto ainda corre mal, ainda vai sobrar para o Moura, meu. Eu assim, eu já estou aqui a chorar, cá. Até que nós fazemos o 2-0 e, aliás, nós fazemos antes, o Bednarek pede para sair, antes do 2-0, o Bednarek pede para sair, e já aí eles dizem, olha, Moura, senta-te, que vai entrar o Pérez. E eu já aí é estranho, foda. O Pérez vai entrar e então o Moura senta-se, porque se não podemos fazer as duas substituições, não é? Mas aí até passa pela cabeça a dizer, epá, se calhar ia tirar mesmo o Zaidu, fazer duas substituições na linha defensiva, epá, e ele então não quer chegar a esse ponto, então tira só um para não haver aqui tanta complicação. E eu, foda, será que é isso? Até que nós fazemos o 2-0. No momento seguinte fazemos o 2-0, pá, fazemos o 2-0, que é para os 88, não é? 87, 86, não sei, pá, 88, não sei, eu sei que o 2-0 é perigoso, mas caraças, meu, foda-se, faltavam ali 5 minutos, e mesmo assim, só entra o Pérez, o Neuer, e não entra o Moura. Porquê? Eu gostava de encontrar aqui uma explicação lógica para isto. É, também não Eu consigo ver, gostava. de facto. Será que, e agora vou dizer como tu, será que eles não se aperceberam que ainda podiam ter feito mais uma substituição? E agora vou dizer como tu, não podem ser tão incompetentes a esse ponto, o Banco do Porto. Já elogiei, atenção, que a pressão que o Porto fez, o Banco do Porto, mas não Não, podem estar distraídos a esse ponto. Acho eu, não sei. vamos apresentar a solução que nós apresentamos, que para não chamarmos de incompetentes, é o facto de eles não quererem, naquele fim de jogo, mudar duas peças na defesa. É isso, é isso. Só sei. É que aí eu até compreendia isso até no 1-0, aliás, mas não ia compreender a substituição Moura por Zaidu. Pá, não ia compreender. Não ia compreender. Tipo, porquê? Porquê? Isso. A não ser que houvesse aí algum motivo de força maior, pronto, aí tudo bem. Há um motivo de força maior, que é o Benara que pediu para sair. Então eles decidem abortar a entrada do Moura. Pô, Mas estranho. deve ser isso, deve ser uma das coisas que está escrita no livro, ou seja, não se pode fazer alteração em duas peças de defesa ao mesmo tempo. Deve ser algo deste género. Isso era o Está nos livro livros. antigo. Hoje em dia, isto. Mas também não pensei que ele ia entrar para a defesa. Pensei exatamente na substituição que tu disseste. Borja para a direita e o Moura ali na esquerda. Mas pronto. Muito bem. Olha, vamos ao MVP, Prata. Ataca aí tu. Ainda Quem é o pensei na teu outra nome? lá, mas que era o Alberto Costa, está todo roto e para defesa direito. O problema é que no 2-0 ele faz um sprint do caralho. Quando o PP assiste o Borja, o Alberto está nas costas dele, tipo, está a fazer um sprint brutal. E eu pensar, não, não pode ser que ele fez um sprint do caralho, não pode tirar o Alberto para meter o Moura, meu. Estás a ver? Assim, é impossível, percebes? Até para isso meter logo o Pérez. Até para isso meter logo o Pérez, não é? Meter Só logo o se ia Neuer. pôr o Moura a jogar do lado direito com o pé contrário para fletir à Willian e metê-la na gaveta. E Certo, era certo, PP certo, por. Exato. certo. O PP fez Prata. uma boa, também a da esquerda para a direita, teve lá um remate bom desses. Quase ia pela linha Sim, lateral. sim, 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 sim. Aí ele chuta. E depois, era o outro lance que tu disseste. Quando devia ter, Claro, eh, é que quando devia ter chutado. fora da área, se ele falha o golo, opa, aí pá, tentou. Aí na cara do guarda-redes, se ele falha, aí foda sempre a falhar golos este gajo. E aí caga-se todo e joga a bola ao lado. Ah, cagão. Prata, MVP. PP. eh, pronto, o nosso compincha, Riscas, tentou influenciar-me e começou logo no final do jogo a enumerar os potenciais e ele estava a falar do Gabri, do William e do Kivior. Eu tentando adivinhar aquele que vocês não vão escolher, teria que ir para o Kivior, não é? Mas não quero. Vou entre vou para o Gabri, porque sim, porque gosto dele e acho que e até fica bem numa semana em que saiu uma hora escolher o Gabri e E apesar da mas finalização de merda que ele fez, só que deu gol. não, Não? excelente finalização.
É quase como o penalti mal marcado que entra direitinho, não é? Se o guarda-redes defender. Foi muito melhor que qualquer outra das finalizações, das 10 finalizações que os outros gajos isolados fizeram, não é? Tipo, Sim, o PP nem sequer conseguiu rematar. O Borja, o Frohold, o William PP, também, não é? sim. Portanto, muito melhor que qualquer um desses. Mas gostava de destacar, além desses 3 que concordo com o Risca, eu iria juntar um PP por uma razão. Porque a primeira parte correu-lhe bastante mal. E já sabemos que o PP é um gajo que se manda um bocado abaixo. E na segunda parte acho que reagiu bem. E acho que fez uma boa segunda parte. Ia marcando um golaço de cabeça. E acaba por fazer uma assistência. Portanto, para motivar um jogador que às vezes se deixa desmotivar, até pelas desconfianças das bancadas, acho que queria destacar a segunda parte do PP. E queria destacar também uma coisa, voltando até um bocadinho ao comentário do jogo, que achei que o Arouca, que é muito elogiada pelo treinador, não é? Pela forma como joga, achei que eles estavam estranhamente pouco imaginativos quando chegavam perto da nossa área. Abusaram muito do cruzamento e cruzamentos perante a muralha polaca é dar-nos a bola, pá. Não sei o que é que eles pensaram que podiam fazer com aquela insistência toda em cruzamentos, mesmo quando estavam atrás do resultado, num 0, e quando nós nos encostamos um bocadinho atrás, houve ali um período em que o golo não segurava uma bola e que nós não conseguíamos sair. Depois lá para o fim já conseguimos, mas houve ali um período de uns 5 minutinhos, diria, em que sofremos mais um bocadinho para ter bola, mas defensivamente não sofremos muito porque o recurso era os cruzamentos e isso surpreendeu-me um bocadinho. Mas quase que dava esses cruzamentos. No final. O Pérez teve lá 2 cortes não é? providenciais, muito bom. Sim, mas lá está. Isso é o habitual, é os cortes providenciais, por isso é que eu digo, só sobrou uma para o Joará lá perto do final. Sim, mas aí já não estava o Bednarek. Estava nas costas do Alberto Costa. Mas há um pequeno toque do gajo do Arouca, que lixa o gajo do Arouca. E lixa o Alberto, que foi esse gajo, e depois o toquezinho lixou que ele pegou mal na bola. Eu ia-te dizer, numa parte sintética, o nosso amigo então disse para, e já de passo, piche, mas aqui está sintetizado. PP criou perigo constante, acertou na barra, participou diretamente no segundo gol, foi o jogador mais desequilibrador do encontro. Era para o chat GPT o MVP. Depois, menções honrosas. Gabriel Veiga marcou o gol que desbloqueou o jogo. Boa ligação entre meio campo e ataque. William Gomes participação direta no primeiro gol, muito ativo na pressão e nas transições. Kivion se segurou defensivamente, chegou mesmo a marcar, apesar do gol ter sido anulado. Foram estes destaques, fixe. Olha, então, e tu? Continua a dar instruções ao teu Ao gajo? E diz-lhe que quando um jogador faz uma jogada tão escandalosamente má, isso É desclassificado. Desclassificou completamente. Aquele lance do PP em que ele pode rematar de pé direito e faz um passo de pé direito para o meio para ninguém, isso desclassificava completamente. E eu, mesmo correndo o risco de ter que levar com o Lamas a dizer que eu não posso dar o MVP ao Gabri porque ele, daquilo que eu disse a época passada, certo. e indo contra o Luís Freitas Lobo, que deu o MVP ao William, pelos vistos. Estranho, não é? Certo. Estranho, não sei se o Tonel também teve participação, porque agora lá dá, são 2, não é? São 2, pois. Mas e o Tonel é daqueles que dá MVPs por caridade, que ele deu aquele japonês de 50 anos que estava a jogar no Oliveirense. Vocês ainda se lembram disso? Foi para 2 ou 3 anos. Sim. Ele entrou, esse rapaz entrou para ir a faltar 10 minutos, coitadinho, e ele, vou dar o MVP ao japonês, porque jogar com 50 anos é de facto maravilhoso. Ele se calhar se comentasse aquele jogo, chegou a haver um jogo em que jogou o
o cunhado ou o primo da Paris Hilton pelo Luck, se calhar ainda lhe dava. Isso. Também esse, também, exato. Muito bom. Não, mas eu estive a trocar umas impressões, até com uma ouvinte assídua do nosso programa, a Bia Vieira, não é Bia Vieira, é Bia Vieira. Bia Vieira, a nossa Beatriz, ela também, pá, até senti aquela vergonha, aquela um bocadinho envergonhada, a dizer que eu era o preferido aqui do programa, pá, foi engraçado. A dizer, não, e até tive pena até de não poder até ver o jogo ao lado dela e até já combinámos de ir a ver a final da Champions ao Metropolitano. Então eu até disse, olha que eu não quero, o Porto não quero que o Porto vá à Champions este ano porque eu já estive no Metropolitano e eu para ver estádios, eu gosto de ver estádios que nunca estive. Portanto, eu queria evitar que o Porto fosse à final da Champions este ano e ela, não, mas eu quero muito ir e tal, não sei o quê. E eu, ok. E ela, acho que foi ela, não vou cometer aqui nenhum erro, acho eu, pode ter sido o irmão, o nosso Deco, que viu que o Gabri Veiga e ficou chateado pelo prémio da MVP ter ido para o William. Foi, não é? Deu na televisão. Nós reparamos isso também. Eu e a Rita reparamos. O gajo a tripar com o William e o Pepe a rir-se na cara dele. Opa, E muito bom, antes de muito ser bom. atribuído já se sabia que era para ele e ele ficou lixado. Muito bom. Não, porque ele disse no estádio. Ouviu-se no estádio o MVP. Que eu até pensei, não, isto deve ter sido o MVP do Dragão. Pá, deve ter sido o MVP do Dragão. Pá, assim, o Paul William. Pá, pensei que era Paul Gabri. Porquê? Eu pensei que era Paul Veiga, não só pelo golo, mas por tudo aquilo que ele foi dando ao jogo. Pá, era ele que pautava. Pá, acho que não se notou isso. Já é normal ser ele a pautar mais jogo, não é? A pegar na bola, a assumir ali mais no meio, a variar flanco, pá, já é normal. Ali ainda pareceu que assumiu ainda mais. O Veiga até fazer aqueles passos mais arriscados para o meio da área. Portanto, já estava a destacar um bocadinho na primeira parte. A partir do momento em que o jogo já começa a ficar complicado. E é ele que marca o golo, né? Desbloqueia, de certa forma. E lá está, e o Farioli teve um piso brutal. O nosso sul-coreano estava a printar. Estava para entrar. Era 1 minuto. Era 1 minuto. Ele já ia sair. 1 minuto. E ele ia sair. Acontece o gol. Tanto que ele dá-lhe depois mais minutos. Entra só o gol e diz ao Imbéon para, opá, aguenta mais um bocado, sob o tiro já o rapaz. Então aí ele vai dar Mas socos no achas que ele, banco e o caralho vai massacrar. achas que ele tinha coragem de tirar o Gabri com aquela avalanche de cantos e não sei o que? Ele estava a ser muito. Os cantos estavam a ser uma arma importante. Não tirar o Gabri. É que, por exemplo, quando Eu tiras o digo, Gabri e metes o Mora, pronto, não é exatamente a mesma sim, coisa, mas o Mora também marca bem. Agora, não estou a e eu ver. digo isto, Mas foi o Bimbeão entrou porquê? para marcar também. Já agora. Também marcou, eu sei que ele também marcou. Com aquela corrida à Eu digo maluquinho. Tuc, isto, tuc, tuc, tuc. eu, sim, eu digo isto porque, lá está, e ele pode ter sido por estarmos em vantagem e ter alterado. Pode ter sido por estarmos em vantagem. Mas ele, na altura das substituições, recua no IBEON, estão os dois para entrar, tipo, oh, mete o colete outra vez, vai aquecer, e mete só o gol. Portanto, mas pode ter sido por termos estado em vantagem. Mas aquilo que me dá a entender é, não, vai tirar o Veiga, porque também já é normal. Já estávamos nos 67, lá o gol é aos 67. Portanto, já estávamos ali nos 66, já é normal ele tirar aos 60. O Veiga agora até tem saído aos 70. Mas, portanto, já é normal. E eu percebi que não, ia ser o Veiga mesmo que ia sair. Mas sim, concordo, que era, ele está a ser muito influente, até na marcação dos cantos. Há um canto que é marcado horrível na primeira parte. Foi o William, não foi? Foi. Que a bola nem levanta. Foi o William, que depois o Veiga até vai marcar o do lado direito também. Uhum. Já até vai bater do lado direito. Portanto, dá-me a entender que ia ser essa a do Veiga. Mas, sim, pode haver. Olha, ele, parece que eu, se fosse jornalista, perguntava-lhe essas duas. Porquê que o Moura não entrou? E era o Veiga que ia sair, não era? Tiveste um piso do caralho. Que passado 1 minuto ele faz o golo, então lhe deste-lhe mais ali um prémiozinho, mais 5 minutos em campo. E era isso que eventualmente perguntava. E daí, pronto. Sim, os destaques já foram falando. Então, acho que o Zaidu também teve muito bem. Pá, o Zaidu. O Rosário, pronto, também dentro daquilo que lhe é pedido. Acho que o Bednarek, por acaso, hoje houve ali um cruzamento ao outro, principalmente esse da primeira parte, o gajo cabeceia nas costas dele. Mas tirando isso, pronto, acho que tiveram o Frolto ali um bocado. A bola parecia que batia nele, alguns ressaltos, nunca sobrava para nós, acho que estava aí uma infelicidade. Tremíamos ali um bocado na saída do jogo, em que o Diogo Costa lhe passa a bola um bocadinho ali na queima e ele teve ali dificuldades em dominar e sair a jogar, teve essa dificuldade. Mas de uma forma geral, acho que a equipa teve bem. E há de destacar o Borja, que mais uma vez entra e faz o gol.
mas também lá está. A dar esta instrução ao ChatGPT já nunca vai ser considerado porque tem aquele falhanço escandaloso. Certo. Temos que aprimorar isso. Mas olha, eu vou marmar então em Tunel e em Freitas de Louro e vou dar ao William. Mas porquê? Porque teve muito ativo na primeira parte. Teve muito ativo. As coisas até poderiam estar a sair bem, mas teve esses tais lances, os tais cruzamentos que o Prata estava a dizer de pé direito. Tem ainda algumas tentativas, vai para canto, não lhe sei o remate direito, etc. Em algumas que refletiu para o meio, mas também, essencialmente, pela arrancada do segundo gol. É que a arrancada é à vossa frente. Não é? É à vossa frente. Ele vai, 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 O vai, André vai, toca vai. ao lado e ele vai É muito. O mais gajo um bom chega toque morto do lá. André. Que E é o que ele eu está a acho que o fazer gajo do melhor, é Arouca estes toques. pensou. Eu acho que o gajo do Arouca pensou ali, houve ali um momento em que pensou vou virá-lo, vou já virá-lo. Mas não, e depois já não foi a tempo. Acho que, acho que não, de facto o Gabriel mata pelo facto de ter metido lá dentro, mas ele mata nessa jogada que é brutal. Pois, deixou, por acaso, a finalização foi como tinha que ser, metê-la lá dentro, seja lá como for, mas é por esse lance que fica para o William. Pronto, e o resto o Pi já disse tudo e mais alguma coisa, pelo que não há muito. Agora, temos aí mais um assunto para falar, já agora, né? Estavas a falar aí da flash interview e que se fosses tu que fazias essas perguntas ao homem, ele ontem, e deduzo que tenham visto ou não, não é? Mas pelo menos o rescaldo sim, mas fazem a rapariga do Porto Canal faz a pergunta, normal, lá e tal, o Arouca e não sei o que mais, e a intervenção dele é antes dessa pergunta, mas já sei que o pessoal está aí mortinho para saber de Mora, da saída do Mora, portanto, primeiro só quero as perguntas relacionadas com o Mora e depois sim vamos ao jogo, não sei o quê. Pronto, só a forma como ele entrou já com esta situação, pronto, mudou logo a estrutura da conferência de imprensa. E claro, isto só para, no segue do que o Pi estava a dizer que fazia estas perguntas, pedir o vosso comentário relativamente ao Mora. Prata, porque não chegamos a falar disso. Aqui não. Certo, aqui não. Eh, vou mesmo eu começar? Pode ser. Não sei. Queres que Não, seja eu? Posso dar eu a minha opinião. Eu não tive muito dados de de férias, não consigo acompanhar a quantidade de mensagens. Ainda por cima fiquei sem dados móveis. E então, sempre que tenho Wi-Fi, aquela cena dispara do outro dia. Exato. E pronto. e depois tu apagas. Cago. Mas eu acho que há duas coisas fundamentais no negócio Mora. Em primeiro lugar, se calhar, até achar que não é por acaso que o Farioli sente a necessidade de se justificar. Foi isso que ele fez. Ele próprio sentiu a necessidade de se justificar e justificar também a decisão de cima de o venderem. Porque claramente foi uma decisão vendê-lo. Foi vendido abaixo da cláusula, nós decidimos vendê-lo. E se calhar falar do negócio em si, ok, só entrou 25 agora, mas o negócio, pelo menos o que lemos do comunicado, está escrito, o que lá está escrito permite antecipar os outros 25 facilmente, não é? Um factoring, ou caraças, paga-se uns juros, portanto, se quisermos, temos os 50 agora, basicamente. Partindo do princípio que os 25 são pronto, não é? Não sei se é pago em várias prestações, mas seja como for, qualquer uma das modalidades dá para ter os 50 imediatamente quando foi assinado o contrato. Portanto, por aí 50 é um valor considerável dado o historial do clube. Portanto, não há assim grande coisa a dizer. A única coisa que eu teria a dizer é que é um valor abaixo do que o venderia, do que eu teria se a proposta do ano passado foi real, e temos dúvidas que foi, não é? A proposta era superior, não é? Tenho ideia. Sim, acho Era que mais, sim.
tenho essa ideia. Não fui ver, mas tenho ideia. Portanto, um ano mais tarde, vendemos-lo mais barato. Pronto. Mas isso temos que assumir que a proposta anterior era real e também há dúvidas. E depois há aquela coisa que vendemos abaixo da cláusula. Portanto, não é o melhor negócio possível, porque não. O melhor negócio possível é vendê-lo pela cláusula. E seria possível vendê-lo pela cláusula? Nas condições atuais, acho que não é? O Gabriel titular, por muito que o Mora, por muito que o Farioli tenha arranjado maneira de o Mora jogar muitos minutos na época passada, mais minutos até que na época anterior, também não tenho a certeza, mas deve andar lá perto. Portanto, dadas estas circunstâncias, é normal que ninguém chega e bate a cláusula por um jogador de 19 anos, por muito que seja um jogador de 19 anos, que não é um jogador fundamental para a equipa, pelo menos não é titular. Percebe-se isso. Agora, o meu problema com o negócio Mora é um problema diferente. É que começa por duas coisas. O tratamento que foi dado ao Mora, em termos de esquema Farioli, foi tratá-lo como um jogador como qualquer outro. Ou seja, o esquema é esta posição pede-se isto, e é isto que tu vais ter que fazer. E isto que tu vais ter que fazer não é uma coisa de acordo com as características do Mora. Ou seja, pedimos ao Mora para fazer coisas que ele faz pior. É verdade? E nós aceitamos isso na presunção de que o gajo vai crescer como jogador a fazer isto. Qual é o problema disso? É que ele foi crescer como jogador para jogar na Roma. Não foi para jogar aqui. Nós não vimos o Mora desenvolvido com a nova capacidade, vamos chamar-lhe, com novas capacidades defensivas, com novos atributos que ele não tinha antes, não o conseguimos aproveitar no Porto. Porque não? Porque o Mora, neste esquema, o Mora a fazer de Gabri, neste esquema, é pior que o Gabri. Porquê? Porque não tem características físicas, joga muito longe da área, passa mais tempo sem tocar na bola, coisas que ele não gosta. Não é? E está muito longe do que ele faz melhor, que é da finalização. Está muito longe da área neste esquema. E, portanto, nós andamos a desenvolver o Mora para os outros. O que eu queria e o que eu aceitava deste plano que foi feito para o Mora no esquema Farioli era desenvolvê-lo para depois o aproveitarmos mais tarde, porque é um gajo de 19 anos. Não é? É um gajo de 19 anos. Para o ano, eu acho que tenho na minha cabeça, pode ser um total disparate. Na minha cabeça, Farioli, corra bem ou corra mal, para o ano não está cá. E a minha ideia era o Farioli tornar o Mora um jogador ainda melhor e nós podemos aproveitá-lo para o ano. E este era o meu plano para o Mora, o plano para o Mora na minha cabeça. E para isso, e só o valor da cláusula me faria abdicar deste meu plano para o Mora, que é o meu plano de adepto, que são os meus desvarios, digamos assim. Era isto que eu tinha na minha cabeça para o Mora. Para o ano já não há Farioli e vai haver um esquema diferente e se calhar vem um gajo que vai conseguir tirar do Mora o que o louco do Anselmi conseguiu. Mas ainda melhor, porque vai ser um jogador mais velho, mais experiente e com outros atributos que vai ganhando neste esquema. E não consegui ver isso. E se calhar só vamos ver isso na Roma. E aí o que me custa é eu abdicaria disso pelo valor da cláusula ou pelo negócio do caraças. Isto não é bem o valor da cláusula e é um bom negócio. 50 milhões de euros é um bom negócio. Mas eu queria a outra parte. Eu queria o Mora pós-Farioli.
e não vou ter. Sei que é difícil, que se calhar era um bocadinho utópico, mas não vou ter isso e isso chateia-me. E quanto a isso, eu gostaria que a própria administração tivesse um plano semelhante para o Mora. E eu senti, da parte da administração, todos os sinais que foram dados neste mercado, é que o jogador que mais eles queriam vender era o Mora. E isto posso estar errado, mas eu senti isso. Senti que era este o gajo que eles queriam vender. Porquê? Porque este é o gajo de todos os vendáveis, é o menos importante para o 11. Por muito que seja importante, por muito que ano passado aquela rotação funcionou muito por causa de jogadores como o Seco e como o Mora, que permitiam que o nível não baixasse muito. E o Martim, os jogadores que não são tantas vezes titulares, mas que estão próximos dos titulares em termos de qualidade. Acho que isso vai ser importante outra vez este ano, por muito que é Champions, eu acho que o Farioli não vai abdicar disso, mas pronto, isso lá chegaremos. Para mim, eu acho que a administração deveria ter traçado este caminho para o Mora, e era um bocadinho até de acordo com o que eles nos venderam na própria campanha eleitoral e nos primeiros tempos, o ouro da casa e tudo mais. Ou seja, o plano deles tinha que ser, mais cedo ou mais tarde, tirar o máximo possível de rendimento dos jogadores das camadas jovens. E eu ouvi eles dizerem isso em eventos de campanha, dizer, o negócio de venda de jogadores dá mesmo dinheiro, é vender gajos da formação. E vender ao máximo possível. Eu acho que não vendemos uma hora ao máximo possível porque não o vendemos no topo da sua valorização. Estava mais valorizado há um ano do que o que está agora. Portanto, não o estamos a vender na altura certa. E acho que, para mim, o plano para o Mora tinha sido outro. E para isso tínhamos que o convencer, porque claramente ele não estava convencido. Caso contrário, ele não fazia o que fez, que para mim é uma mágoa tremenda, que foi lançar o cabrão do advogado na CMTV a fazer as figuras que fez. Não vamos ser anjinhos e achar que foi o advogado que, de sua própria sentença, decidiu, não, o negócio está-se a atrasar, eu vou para a CMTV dizer merdas. Não, é óbvio que isto foi uma estratégia entre o Mora, empresário e advogado. Ou seja, o Porto deixou que isto chegasse a este ponto do próprio jogador estar a fazer panelinha para sair. Portanto, tudo isto foi... No fundo, eu estou triste com todos. Estou triste com o Mora por causa disso. Estou triste com a administração para mim, esta era a venda prioritária, sinto isso. E estou triste com o Farioli porque acho que, podia ter aproveitado um bocadinho, podia ter convencido o jogador, ele que me parece um gajo muito bom na relação com os jogadores, podia ter convencido o jogador que ele ainda era importante e não o deixar chegar a este ponto, se calhar dando-lhe um bocadinho mais de, se calhar, em vez de tentar que ele fosse mais próximo do que ele, Farioli, pretende, tentar dar-lhe um bocadinho mais de liberdade dentro do esquema, como damos sempre o exemplo do caso do Oscar, que é um gajo fora da caixa dentro do esquema, não é? Eu sei que é mais fácil ser isso na ala do que no meio, mas acho que o próprio Mora também podia ser o Oscar do meio campo e ser o gajo fora da caixa que traz um upgrade ao sistema. Mas pronto, acho que já falei muito e acho que consegui explicar mais ou menos. Não sei, se calhar perdi-me, mas a minha ideia é esta. Estou triste com todos. Confirmo que não li o WhatsApp. Trouxe muita informação. Percebemos a tua frustração. E pronto, acho que é uma frustração geral. E pelo menos é mais a questão sentimental. Deste esse teu feedback todo. Obviamente queríamos ver mais uma hora. Aquele meio ano foi de outro mundo. Apesar de não ganharmos nada, etc. É inacreditável. Os golos que ele marcou. É inacreditável. Qualquer golo. É inacreditável. É meio ano brutal. Embora tenha sido uma merda em termos de Porto. Mas, claro, queríamos vê-lo mais vezes. Queríamos vê-lo ali à nossa frente. E há muita essa frustração. Pronto, tu falaste de todas as variáveis.
E o que me custa também é a malta depois, nestes momentos de dor, eu percebo, também é uma defesa, que é, não, vamos ser realistas, não é? Opa, 50 milhões de euros por um suplente. Opa, também não exageremos no realismo, não é? Não é disso que se trata, não é um suplente, não é um jogador qualquer, e não é isso que nos dá... pelo menos a mim não é essa racionalização é um bocadinho é defensiva, ou seja, é um gajo para não sofrer racionaliza. Para mim não faz sentido, não é? Acho que não vendemos um suplente, pelo menos não. Acho que os esportistas que dizem isso não podem estar a falar a sério, não é bem disso que se trata. Sim, vendemos o Mora. E já sabemos que o Mora não voltaremos a ter. Isso dói bastante, como é óbvio, não é? Porque ainda querias ter tido mais um bocadinho. Mas pronto, depois existem outras variáveis e pelo menos ontem gostei da conferência de imprensa que deu ali passar algo, pronto, ok, foi preparado, etc. Mas pronto, deu para puxar o lustre ao moço, deu para tentar o Farelo ficar toda a gente bem. Basicamente foi isso que ele tentou fazer. E pronto, olha, é o que é, não esquece lá isso. Não dá para pensar mais. Pisquejas, desenvolver alguma coisa? Ele conseguiu meter toda a gente bem e unir os adeptos do Porto porque manda a bicada ao pessoal do Sul e, claro, é disso que nós gostamos. É isso, siga. Não, opá, isso aí do Mora, é claro, sendo da casa, menino bonito, nós queremos é que ele brilhasse com a camisola do Porto, mas também, lá está, é uma questão dele brilhar este ano com a camisola do Porto e aquilo que ia acontecer era no final do ano e ser vendido pela cláusula, são os 70, não é? Acho que é 70, Sim, 80, mas não sei. seria São diferente. 70. É que Claro, é seria isso, diferente se saíres é com isso. um título Aí não Não, era e e uma já ele tipo, foi opção. decisivo. não, eu digo que ia sentir a dor ia ser a mesma, não é? Ok, Sim. brilhou na mesma, não é pelo facto de ele ter brilhado ou deixar de brilhar, ia ser um menino bonito, tipo, o Diogo Costa sai e eu Claro. vou ficar doente, não é? E já brilhou muitas vezes. Aqui o Farelo disse claramente o que foi uma decisão puramente financeira. Pronto, acabou. Era preciso dinheiro. Era preciso dinheiro, não se vendeu mais ninguém. É que depois junta-se àquilo que o Prato estava a dizer, que dentro da equipa, se calhar é aquele que fazia menos falta, porque ele tenta alterar o Mora, mas alterar o Mora nunca vai mudar completamente, porque ele nunca vai ter a dimensão física que ele pretende para ali para o meio campo. Por isso que até fiquei admirado dele contratar o Imbeom, tendo em conta até as características físicas, não é? Não é nenhum Fofana ou Rosário que Ainda ele estava assim, habituado. ainda assim é maior que o Mora. Ainda assim é maior que o Mora, pá, e ele ainda hoje tem mais um toque ali de classe para o Froholt, pá, é fantástico, né? Mesmo tecnicamente, aí o Mora deve ganhar, né? Tecnicamente. Mas ele galga também metros com alguma facilidade, acho que mesmo assim mais forte, e tem entrador, né? Que hoje levou o amarelo. E portanto custa sempre estas situações, mas pá, infelizmente é o que é. O que me deixou também de certa forma mais ou amenizou a dor. Pá, foi o jogo desta manhã, 8-0 em sub-15 ao Sporting, em que deu para ver que se calhar vamos ter ali minis Rodrigos Moras, ou projetos de Rodrigo Moras, e talvez dentro daqui uns 3 4 5 anos, talvez estejamos a falar deles, com também grandes promessas, pá, que hoje foi um autêntico festival, e quem sabe não esteja aí na calha, já aí mais um miúdo Por ou acaso, um ou outro. Quem por quiser puxar acaso, na Sport TV. Não é? É isso. exatamente, dá para puxar para trás, que foi uma coisa que eu já não vi há muito tempo em camadas jovens. Mas, a propósito disso, é estranho, já falei convosco algumas vezes sobre o assunto, as nossas camadas jovens saírem constantemente, gerações após gerações, grandes talentos fortes em número 10, não é? Houve aquela altura em que nós éramos fortes nos defesas centrais e não sei o quê. Ultimamente, há gerações atrás de gerações boas em números 10, desde os Fábios Vieiras e não é? Vários seguidos que é assim, agora há o Ruben, não é? Ruben Queiroz, é isso. É isso, não é? É.
O 10 também mete 2 livros na gaveta. Opá, é o que é. Mas mesmo o Seca, no ano passado, também é um jogador bastante interessante. O Cabeludo, também do Sub-17, que veio de Boa Vista, também é um jogador muito interessante, que até foi titular no Sub-19 neste fim de semana. Portanto, mas é isso. Mas o Mora parecia um bocadinho acima. Mas vamos ver. Vamos esperar que outros Moras cresçam no clube e que outro aproveitamento seja dado a este tipo de jogador. Olha, se com isso saltamos então aqui as perguntas, sendo que uma delas estava a ler e era precisamente do Mora, portanto vou começar por aí, que é no Instagram, o Rui Bessa. Boas pessoal, não sei se vão falar de Mora, mas na minha opinião foi um bom negócio. Estamos a falar de 50 e 52 milhões por um suplente. Muita margem de crescimento, óbvio, mas não me queixava no jogo de Farel. Mais uma vez, 50 milhões num suplente, Vitinho e Luís Dias eram muito superiores e saíram por menos. A AVB esticou ao máximo o que podia e penso que esteve bem. Ninguém queria ver o Mora sair, mas faz parte da vida. Somos um clube vendedor. Já deste a tua explicação toda? Sim. E o problema foi os clubes que apareceram, porque não apareceram daqueles endinheirados a quem podíamos esmifrar mais. Apareceram os gajos que estão a investir imenso. Isso é outra coisa boa, que é a equipa para onde vai, é uma equipa que joga com jogadores nesta posição, nomeadamente o Dybala. Portanto, nota-se que é possível que seja um bom destino para ele. Vamos esperar. O João Miranda, já no Facebook. Boa noite, meus caros. Hoje tivemos um Porto igual a si mesmo. Temos uma equipa que sabe o que está a fazer em campo. Há jogadores que já jogam de olhos fechados. O meio campo do Porto está muito forte a atacar e a defender. Gabi Veiga a subir de forma, corre muito, mais que o ano passado. Vindo Fofana, Jiménez e um bom lateral esquerdo, ficamos fechados. O Borja está a voltar à sua forma natural. Eu posso estar enganado, mas voltamos ou continuamos a ter uma grande equipa. Uma boa noite a todos e viva o Futebol do Porto. Jorge Pinto, boas. O melhor jogo até agora nesta época, jogo seguro e com oportunidades claras de golo que foram falhadas e ao intervalo 0-0 é enganador. Segunda parte com outro festival de golos falhados. O resultado final peca por escasso e mais uma vez mantivemos a baliza a zeros. MVP para o William Gomes, mas com uma menção honrosa para o Gabriel Veiga. Venha daí o Viseu. Zé Pedro Carvalhais. O Alan rapou o cabelo. Para estar a mexer neste momento no seu Instagram. Não, está a dar o resumo. Okay. Ele não, com certeza que não leu a Bíblia, não é? Mas o gajo armou sem. Eu já vi aqui um falhanço que. Mas armou sem. Portanto, aí tens que procurar porque armou sem influencer, o que quer que seja, porque cortou o cabelo e depois fez telefonemas para vários gajos e grava esses telefonemas. Estamos a falar do Guardiola, estamos a falar do Grilsley, estamos a falar do Ibrahimovic. O Ibrahimovic começa logo a insultá-lo, estamos a falar, sei lá, ver alguns. Mas então fez o com cabelo, sem cabelo, e pronto, e tu não estás naquele grupo de fantasy do nosso grupo de amigos, digamos assim, que já começou também há muito tempo, fantasy da Premier League, e então uma das publicações era ontem os dois jogadores mais capitaneados era o Bruno Fernandes, porque no ano passado foi o melhor jogador da Premier League, não é? Ou seja, fez muitas assistências, tem muitos pontos de fantasy. Ontem muita gente tinha o Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes fez 0, porque o United perdeu, e então puseram para o dia de ontem o Haaland com o cabelo comprido e a rir-se, porque hoje a maior parte o restante pessoal tinha o Haaland a capitão, e então já é o Haaland com o capitão com o cabelo rapado, e afinal os gajos que tinham o Haaland de capitão ficaram assim. Pronto, mais ou menos essa. Olha, eu não sabia que ele tinha rapado o cabelo, não sei, estou a saber agora, e digo-te mais, e fico triste, Prata. Tu lamas ter lido os WhatsApps de ontem do outro grupo e dos teus sobre o Mora. Não. Ter lido, de ter perdido os dados móveis, sabe? Não perdeste nada lá, mas era eu a tentar explicar aos gajos todos, dizendo, opá,
50 milhões por um suplente, tu és maluco, não queres? Eu estava a dizer, não, mas há outras coisas, não sei o que. Ok, mas 50 milhões por um suplente. Ouvi o mesmo argumento 80 vezes e eu tentar dar sempre coisas novas. Portanto, na prática, eu estava a jogar ténis contra uma parede. Não houve nada para ver. Nada para ver. Sim, mas eu não li lá, eu vi, foi no Twitter e pus lá, ok? Continuando. Jorge Pinto, penso que já li, julgo que sim. Zé Pedro Carvalhais, boa noite pessoal, grande jogo de Futebol com o Porto, que deveria ter terminado com uma goleada. Muitas coisas interessantes na saída de bola, muito acerto nas dinâmicas entre extremos e laterais, muito bem a pressão alta, muitas jogadas que não morreram no último passe, mas sim na finalização. MVP para William, apesar de falhanço, e menção honrosa para Veiga, que faz um senhor jogo. Adoro Fraul, mas aquele homem tem de se acalmar quando tem de decidir com bola. Mais 3 pontos e a ideia de que se tem trabalhado bem e que temos melhorado a cada jogo. Paulo Isso é que é o Faria, importante. boa noite para vocês, bom jogo de futebol com o Porto, especialmente na segunda parte, onde jogamos bom futebol, mas continuamos a decidir mal nas aulas. Há sempre um toque a mais, fomos seguros na defesa, não concedemos nada ao adversário, nem ao nosso amigo Pinheiro. Estamos em primeiro e é assim que tem de ser. Grande abraço. E agora falta aqui o Twitter, em que começamos aqui com o Rui Vila, penso eu. Grande jogo do Porto, William e Gabriel em destaque, intensidade incrível do Porto, temos de afinar e concretizar as oportunidades. Espero que o William esteja a dar aquele clique para começar a ser constante. Com Pietrusevski e Jiménez a confirmar, iremos ser ainda melhores. O JPVMRTS 20 02 20, bicho, ainda andas por aí. Para a semana podemos contar com um novo 02. Jogo bem conseguido hoje, mas continuamos com a dificuldade em finalizar as jogadas. No entanto, o mais importante são os 3 pontos e a liderança isolada do campeonato. Siga para o bicampeonato. O bicho não anda aí porque os outros gajos não empataram 2-2. Certo. Faltou isso. FCP 12.500. Boas noites aos três. Na minha opinião, foi o melhor jogo da época. Boas dinâmicas, bons processos ofensivos, mas faltaram mais golos. Na segunda parte, corrigiram a velocidade de processos e foram 30 minutos avassaladores. Esmagamos o Arouca e arrancamos o golo que estava a ser difícil de nos atribuírem com as engenhocas do Pinheiro e do Zé dos Talhos. Depois do golo veio o tradicional pragmatismo de Fariolo em dar a bola ao adversário. Eu penso que ele ainda acaba de comentar dizendo: ainda que por mais enervante que seja, tivemos mais do que oportunidades para sair do Dragão, com 4 ou 5 golos marcados. Arrancamos 25-26 com 4 jogos e 0 golos sofridos, muito à imagem do ano anterior. Não. Não, Então, porque houve um gajo qualquer na conferência de imprensa que disse que já não acontecia desde 2017. Os 4 primeiros jogos sem golos sofridos. Portanto, nós ano passado sofremos... foi em Alvalade. é isso. O golo na própria. É isso. Ano passado não... É isso. E ainda relativamente à mesma pessoa, eu acho que eu estou a ver aqui num sítio diferente e eu acho que ele deve ter nome, não estou a dizê-lo. Defensivamente, o Porto é uma escola, mas em frente à baliza precisamos de um matador urgentemente. Homem do jogo, William, mas se o golo do Kivior fosse validado, dava-lhe a ele. Mais um jogo impressionante dos polacos. Abraço aos três e bom resto de férias para quem for o caso. Que neste caso é para mim. Gerson Machado. Então, pessoal, como é que vai isso? Quando o Prata, na semana passada, achou que já tinha visto melhorias na equipa, eu acreditei, mas não tinha visto grande coisa, para além do pragmatismo habitual, na verdade. Esta semana, sim, havia alguns momentos de bom futebol, e fiquei bem. Ainda ele, Pois. o Gerson Machado, mais animado com o nosso jogo, gostei muito do Gabriel, tentou muitas vezes passos arriscados para dentro da área, quase sempre sem sucesso, mas nunca baixou os braços e acabou por marcar numa dessas incursões na frente. Parecia ter algo a provar. 3 pontos importantes, até porque o Arouca parece uma equipa competente. Um abraço aos três e só uma à parte. Quando vocês se estão a esforçar para falar baixinho para não acordar a família de férias, as emoções do jogo não passam tanto. As vossas análises são boas, claro, mas o comentário sobre o gajo que estava na fila das bifanas ou as vossas peripécias para conseguir gravar ou até ver o jogo são ainda melhores. E testamento, desculpem, abraço.
E pronto, olha, lá estamos outra vez de férias. Eu, A falar sobretudo, baixinho. sobretudo eu que sou conhecido pelo entusiasmo que ponho nos comentários, não é? Certo. Só tenho mais dois, espera aí. Se Fábio calhar mostrei algum Cardoso. entusiasmo no discurso de Mora, depois eu vou ter que ouvir Não, amanhã. hoje tiveste um discurso engraçado. Fábio Cardoso, Hoje, hoje, gostaste? Já não vou a hoje. tempo, mas cá vai, grande jogo, controlado em todos os aspectos. Podíamos e devíamos ter marcado 5 ou 6 fácil, mas estamos bem, fortes, coesos e com alta rotação. Quando não decidimos controlar o jogo sem bola, marcamos, não sofremos, ganhamos. Siga. PS, aquele 1906 quer dizer o que é mesmo? Estamos finalmente a reconhecer a data de ressurgimento do clube. Meu, isto é na sequência do post que eu coloquei, porque ontem visitei o Riazor e o Porto por acaso tinha publicado esta semana. E esta semana, na semana passada, porque as mulheres vieram fazer o torneio Teresa Herrera à Corunha, que é onde eu estou a passar férias, estou a conhecer a Galiza. E fui visitar o Riazor e tirei fotografia à baliza onde o Derlei marcou o golo que nos apurou para a final das Champions. O 1906 é o ano de fundação do Corunha e que está nessa bancada. Portanto, é isso. Eu só tirei fotografia à bancada, quer dizer que tinha sido na à bancada, à baliza, que tinha sido naquela baliza que tínhamos garantido o apuramento para a final das Champions. Continuando e acabando aqui Mas no. isso, mas Diz, ok, mas percebeste então os 1906, o 1906 esse comentário provocatório certo, 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 contra nós próprios, não é? Digamos contra assim. nós próprios. Data, Sim, certo, data de. mas essa é uma história que, enfim, é o que é. Não, Já tentou-se não é? arranjar uma justificação, opa, que eu até acho mais ou menos válida, não é? Pelo menos não se esconde isso, não é? Porque nós fomos fundados pelo visto em Claro. 1893, o que é certo é que depois Pelos vistos, não, pois tivemos, fomos fundados em 1993. não Não, é isso que fomos? soube-se mais tarde, provou-se Sim, mais sim. tarde que. Agora, a questão Não, aí é os adversários usarem isso como uma não, porque nós aldrabice durante que não muito faz sentido. tempo, Tivemos nós durante inativos. muito tempo, não, tivemos cartões, os nossos cartões de sócio diziam 1906. Certo? Muitos dos cartões Eu, dizem 1906. E depois de um momento para o hum, outro quase passamos a usar 1893 porque parece que quisemos ser o primeiro clube a chegar a ser centenário. E isso depois vem, de certa forma, justificado na nossa história, porque tivemos ali 2 anos de alguma atividade, não é? Em 1893, 94, 95, e depois tivemos 11 anos sem fazer nada. 11 anos. E E depois alguém porquê? veio pegar novamente os papéis. por causa das gajas. É isso, pá. Exatamente, é isso que eu ia dizer e pronto, agora os nossos Casaram, ouvidos. não é? É, exatamente, foi a pressão da O pessoal esposa casou, e, certo? das, O pessoal e, casou, não, e é isso. Mas isso lá, pá, é o que é. Se é assim, é o que é. Está aprovado, há documentos, está feito, não é? É a mesma coisa que agora, tipo, vamos dizer, o ano de fundação, agora o ano de fundação de Boa Vista é 2026. Certo, é é isso. preciso eles, é preciso eles nascerem de novo ainda. Mas acho que está Coitado. aí, acho que está-se a juntar aí condições para continuarem, Bom, digamos, ou para ressurgirem. Já ouvi notícias sobre isso, mas pronto, não sei. Mas imagina que acabam e voltam para o ano. Sim, tens O ano de vários. Tens os fundação é Salgueiros, 2027. tens bastantes. Exatamente, não é? Portanto, opa, é daquelas merdas que um gajo usa para atirar uns aos outros. Mas a partir do momento que está aprovado, está aprovado. Não. É isso. Terminando, então, o M. Rio Car, Pinheiro no apito e o Talhante no VAR. Estava-se mesmo a ver o que ia dar. 3 jogos, 40 faltas marcadas contra nós, 18 a nosso favor. Quanto à bola, foi um amasso. Futebol de Farioli em todo o seu esplendor. Enorme jogo do Gabri e do Billy. Abraço para vocês. E pronto, penso que grande está abraço tudo. também. É isso. Pronto, nós também vamos à nossa vida, não é? Digamos É, assim. pá. Principalmente E tu, pá, que aí está já tardíssimo. Fogo. amanhã vou voltar cedo, Acho que portanto já são hora de quase duas avanço. e, 2 e um quarto, não é? Bem, É a hora normal, no fundo. É isso. Um abraço, fiquem bem, está bem? Espera aí, grande abraço, pá.
vamos ganhar aqui um bocadinho, porque estamos aqui a fazer em condições não muito propícias. Ainda vamos meter aqui o som de encerramento. E eu tenho que fazer aqui uma coisa, se quiserem dizer mais qualquer coisa, e eu depois aviso quando está o som de encerramento. Há que também ganhamos mais um torneio de camadas jovens em Genebra, com os sub-17, eliminando a Juventus, o Inter e no final o Genk. Portanto, em dois fins de semana são 3 torneios ganhos pelas camadas jovens. E pensei que ias falar de futsal também? Não é uma Sério? forte. Não é Não é uma o teu forte. forte. Portanto, acho Vai que já passar a meti ser, aqui. pá. Literalmente, nem jogado, nem. Pronto, houve a sessão. Fiquem bem, está bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço. Grande abraço, pá. Boa semana. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ser.